Ok, vamos continuar com as questões da atividade 4, lendo e produzindo entrevistas de língua portuguesa. Observe com atenção os trechos abaixo. Língua portuguesa. Como em Marcelo, Marmelo, Martelo, a senhora criava palavras quando criança? Então, só para vocês saberem, Marcelo, Marmelo, Martelo é o nome de uma história, de um livro criado por Ruth Rocha. Sua narrativa é econômica, simples e direta. Como é seu método de produção? Preocupa-se em evitar palavras difíceis? Então, aí vem a questão. O que eles têm em comum? Ou seja, o que esses trechos têm de parecido? Em comum quer dizer isso. Todas as perguntas, elas demonstram que o entrevistador conhece sobre as histórias de Ruth Rocha. Então, ela pesquisou algumas informações sobre suas obras, né? Continuando aí. Pergunta da letra B. O que indicam as palavras língua portuguesa que aparecem no início dos trechos? Então, eu já falei um pouco sobre isso aí no caso, que indica que é a fala, né? O entrevistador falando. Continuando aí, número 3, veja outro trecho. Ruth Rocha diz: na minha família a gente brincava muito com palavras. Meu pai dava corda, sempre contava as histórias do poeta Emílio de Menezes. O que indicam as palavras Ruth Rocha que aparecem no início dos trechos, né? Também já comentei sobre isso, que indica aí que é a entrevistada falando. Continuando, na letra B, se você tivesse de ensinar alguém a organizar uma entrevista, o que diria para explicar a essa pessoa? Se precisar, volte à entrevista escrita com Ruth Rocha para rever suas características. Então, o que teria que fazer? Então, o entrevistador, ele deve aí fazer uma pesquisa para saber um pouco sobre a pessoa que será entrevistada, pensar no assunto que vai abordar com a pessoa que vai ser entrevistada, elaborar assim as perguntas que achar conveniente. Agora, na número 4, imagine que você é um jornalista e finalmente conseguiu agendar uma entrevista com um adulto, que poderá lhe orientar mais sobre como se proteger em tempos de pandemia do Covid-19. Pode ser um adulto que mora com você. É claro que você precisará de um bom roteiro, não é mesmo? Então, siga as dicas a seguir e divirta-se. Então, depois de ler as dicas, você vai completar este quadro, que é um roteiro para a sua entrevista. Então, na primeira parte, você vai colocar o nome completo do entrevistado. Nessa outra parte, onde está 1, 2 e 3, você vai fazer algumas perguntas sobre a vida do entrevistado. Então, seria mais algumas perguntas pessoais. O que você não conseguiu saber sobre o entrevistado, mesmo lendo e pesquisando. No caso, sendo uma pessoa da sua casa, o que você gostaria de perguntar sobre a vida dela? Aí, na segunda parte, é que você vai tratar sobre o assunto em destaque. Então, o assunto que foi escolhido, o Covid-19, você vai fazer algumas perguntas sobre este tema, certo? Bom,